Pronto, pessoal, voltamos, né? Já fiz uma merenda ali, tô tomando chá pra gente, como é que se diz? Voltar para o nosso tópico de hoje, né? O que que a gente estava falando, né? O nosso tópico de hoje é o que, pessoal? Nosso tema de hoje. O que é a energia da bondade espiritual? O que é isso, pessoal? Aí eu coloquei, por que temos que desenvolver essa virtude no nosso ser? O que é que a gente tem que desenvolver, pessoal? Para que a gente entre nessa energia de bondade, né, pessoal? Ele até falou que o nível avançado da bondade, né? A pessoa faz tudo por amor, de forma gratuita, sem interesse, desejo ou algo em troca. Apenas por alegria de ver a outra pessoa feliz, tá? Se você está fazendo nessa frequência, pessoal, nossa, é uma frequência espiritual muito elevada. Então, é um nível avançado, tá? A gente faz aqui algumas coisinhas tal, né? A humanidade, as pessoas só se faz alguma coisa por interesse, alguma coisinha ali e tal. Mas quando você já está fazendo de forma que o valor, o dinheiro, nada interessa para você. O que interessa para você é ver a pessoa feliz. Você vai, a sua consciência vai para outro nível, pessoal. Um nível elevadíssimo, tá? Ele fala que apenas na alegria de ver o outro feliz, com a sua dor mais aliviada e com mais esperança. Então, ele não quer ver aquela outra pessoa sofrendo com dor e sem esperança, pessoal, tá? Então, pessoal, eu fico muito feliz que o trabalho que eu faço aqui atinge isso, pessoal, tá? Fazer a pessoa ter esperança, aliviar da dor dela, que é da energia baixa, e ver ela com alegria, ver ela feliz, tá? Então, eu no meu trabalho que eu estou fazendo aqui, eu já vi isso acontecer aqui com pessoas do meu canal, pessoal. É por isso que me deixa muito feliz, tá? Então, aí o que é que ele fala mais? Pessoas bondosas são empoderadas de força interior e capacidade de vencer a si próprio. Olhemos para Cristo, nem mesmo a cruz destruiu. Ou o santo de nossa devoção continua vivo ao exalar seu exemplo de amor. Ele nos ensina que, ao contrário do que o mundo prega, vale a pena ser bom. A bondade traz alegria para a alma e o sentido para a nossa vida. A bondade nos faz compreender o real significado do ser humano. Então, pessoal, a bondade traz alegria para a alma. Temos que entrar nessa alegria, né? Temos um exemplo como Cristo e os apóstolos, os santos, né? Que deram exemplo aqui para a gente desse amor. Está escrito aí nas escrituras o pensamento dele, tá? Entende? Aí ele fala, e você como tem vivenciado o poder da bondade em sua vida? Então, o cidadão faz a pergunta aqui, e você? Como é que tem vivenciado? Será que você está desenvolvendo, está praticando essa bondade ou está endurecendo o coração? Como é que está você? Então, ele faz a pergunta, tá? Vocês podem responder aí como é que está o seu nível, em qual nível de bondade você está, tá? Aí ele fala, as pessoas sentem impulso por não tornarem a ação da bondade, já que ela subestima o quanto o outro valoriza a sua atitude. Então, pessoal,
as pessoas sentem o impulso e não torna em ação de bondade. E não torna em ação de bondade, já que ela subestima que o outro valoriza a atitude dela. Então, pessoal, essa é uma atitude nobre. Mas você vê que nossa realidade é que essa atitude nobre não é muito bem vista, tá, pessoal? As pessoas estão no egocentrismo, estão em outra energia. Então, a gente que é desperto, temos que entrar nessa energia, pessoal. Isso aqui eu estou falando por desperto verdadeiramente, tá? Para eles não ficarem, eles despertam e ficarem na energia aí que a Matrix criou, a energia do ego aí. Você não pode entrar nisso. Você foi desperto para entrar em outra energia, tá? Essa energia da bondade, tá? Aí ele fala, para não deixar a autossabotagem vencer, tenha em mente o seguinte princípio essencial para praticar o ato da bondade. Então, para que você não sabote, não seja autossabotagem. A energia está vindo, mas você não está fazendo, você está auto se sabotando. É o que eu falei aqui no outro bloco. Você está sentindo no coração de ajudar, mas vai lá e não ajuda, endurece o coração. Isso é uma autossabotagem. Cuidado, pessoal, tá? Eu estou aqui falando para os despertos para tomarem cuidado. Porque isso aqui, as pessoas que estão aí no ego aí, elas não vão querer nem ouvir esse meu vídeo aqui. Elas não vão querer nem saber. Aí ela fala, consciencialização é preciso estar consciente sobre a atitude de ser gentil e bondoso. Por isso, tente prestar atenção na reação do outro e como ele tem se sentido. Isso pode ajudá-lo. Então, pessoal, você ter conscientização daquela sua ação que fez o bem a outra pessoa é você olhar para como aquela pessoa se sentiu alegre, pessoal, se sentiu bem. Por isso que quem dá feedback aqui, escreve o que eles sentiram no meu vídeo, isso é bom, pessoal, que eu vou ver o nível do que eu estou passando está ajudando as pessoas. Porque se tivesse aqui magoando, derrubando pessoas, né? Maltratando pessoas, eu não posso fazer um trabalho desse. O meu trabalho é para levantar, trazer alegria, paz à pessoa, sabe? Então, quando está isso, eu estou percebendo, agora eu estou na direção da espiritualidade. Quando eu ver que eu estou fazendo ao contrário, é porque eu já saí da espiritualidade. E tem grupo religioso, pessoal, fazendo mal à pessoa. Não é trabalho da espiritualidade. Não está nessa energia da bondade, tá? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, sem julgamento na hora de praticar o ato de bondade. Então, você vai fazer o ato de bondade, você tem que ir sem julgamento da pessoa. Tem pessoas que é assim, pessoal. Tem pessoas que dizem, eu não fui com a cara dele, não gostei muito. Nossa, pessoal, entende? Você já está fazendo julgamento, então isso não vai ser uma bondade que está saindo do seu ser, do seu espírito, pessoal. A espiritualidade está olhando tudo isso, tá? Mesmo você fazendo uma bondade que ninguém viu, né? Você pensa que ninguém viu, né? A espiritualidade está vendo, você fez ali, ninguém soube da sua bondade nem nada. A espiritualidade está vendo, você entrou na energia da bondade, tá? Principalmente é bom fazer essa, é por isso que eu deixei meu Pix aí, porque você faz ação bondosa aí pro canal ajudar. Porque você me ajudando, pessoal, eu fazendo esse trabalho aqui, você vê quantas pessoas estão sendo ajudadas. Então, você se torna um participante dessa energia. Entende?
Você entra por tabela, mas você se torna porque você está dizendo assim, eu estou ajudando a contribuir a manter o canal dele, a manter ele aí fazendo isso. Então, você é um participante. Então, a espiritualidade está vendo a sua atitude. Você entrou na energia da bondade espiritual. Entende, pessoal? É isso, não tem para onde fugir. Aí ele fala, sem julgamento na hora de praticar o ato de bondade. É preciso ser livre de todo julgamento, seja ele bom ou ruim, ou momento de ajuda incondicional para ajudar alguém que precisa. Então você tem que ter esse amor incondicional, pessoal, tá? Porque isso é de grande valia para a espiritualidade, tá? Não se esqueça que o ato da bondade genuíno, né, verdadeiro, não deve fazer mal ou gerar sentimento ruim. Então, você tem que avaliar se a sua bondade está trazendo bem ou está trazendo sentimento ruim para a pessoa, tá? Porque senão não vem da bondade da alma da pessoa, tá? Aí ele fala, nunca faça algo que gere desconforto ou seja desagradável apenas porque quer ser gentil. Afinal, ser bondoso também é sobre prazer por si mesmo. Então, você tem que estar bem também, pessoal. Você não vai fazer um bem aonde está trazendo desconforto para você. Por isso que eu não exploro aqui ninguém, pessoal. Tá? Eu vou fazer você de tudo aqui, depois você fica sem o recurso de fazer as coisas que você precisa fazer para você. Isso é um desconforto. E tem muitos grupos religiosos que estão fazendo isso com as pessoas. Um dinheiro exorbitante tira da pessoa, a pessoa passa um sofrimento, um aperto. Então, será que isso foi bondade? Porque você tem que. O primeiro que você tem que sentir é você, pessoal, o bem, tá? Aí ele fala: não é uma boa ideia cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo. Então, não é uma boa ideia, tá? Tem grupos religiosos que, nossa, pessoal, as pessoas tiram da pessoa que a pessoa, às vezes, ela não vai cuidar dela. O recurso que ela arranjou, entregou lá na mão do líder lá, e aí ela não vai ter para ajudar ela. Até para comer, para ter alguma coisa melhor, para comer uma comida mais saudável, ela não tem dinheiro. Aí vai comendo mal, vai. Então, isso não é bondade, pessoal, tá? Porque o primeiro que tem que ser beneficiado é você, tá? Aí ele fala: isso porque uma pessoa doente e com baixa autoestima não vai ter força necessária para cuidar do outro. Então, até eu falei isso com os terapeutas. Tem terapeuta que está aí com problemas espirituais e emocionais, ele tem que cuidar primeiro dele, pessoal, para depois ir cuidar do outro. Entende? Se você está assim, como é que você vai cuidar da outra pessoa? Tá? Não está bem espiritualmente. Até o problema, se for parecido com o seu da outra pessoa, vai trazer um gatilho de você ficar se sentindo mal na terapia, você atender na outra pessoa. Então, você tem que estar bem para atender a outra pessoa. E tem terapeuta, psicólogo, até psicanalista aí, que estão com problemas espirituais e emocionais, que ela não vai buscar ajuda também, né? Porque eu não sei o que coloca na cabeça do psicólogo. Ele pensa que ele não é ser humano também, ele precisa também do outro ser humano. Tá? Isso é um engano também que está no meio dos terapeutas, dos psicanalistas, dos psicólogos, que ele pensa que é já autossuficiente, ele não precisa do outro, ele precisa do outro. Então, quando você tiver nessa ele precisa da ajuda, você tem que buscar ajuda. Não, eu estou me sentindo assim, não estou conseguindo resolver, entende? Principalmente coisas espirituais, tá? Que eu vi que muitos terapeutas estão com problemas espirituais
e não vai pedir ajuda, porque ela também quer que a ajuda venha do grupo, da religião dela. Entende, pessoal? O problema, como é grande esse problema. Então, como é que se diz? Com baixa autoestima, cuidar do outro, né? É por causa de todo o esforço, ela pode ficar cada vez mais doente. Então, a pessoa pode ficar cada vez mais doente. Então, quem vai precisar de ajuda é você. Por isso, antes de praticar a bondade para com o outro, pratique consigo mesmo. Então, cuide de você, pratique a bondade. Tem pessoas, pessoal, como é que ela vai amar outra pessoa? Ela mesmo está se denegrindo, não tem amor próprio, pessoal, sabe? Eu até falei aqui um vídeo, tá aí, sobre amor próprio, né? Entende? Ela não ama, como é que ela vai amar outra pessoa, pessoal? Primeiro, é por isso que eu falei, tem que cuidar primeiro de você. Cuide, trabalhe mentalmente as energias, as emoções. Quando você está bem, aí você pode retribuir um amor. E eu espero que a outra pessoa que você encontrou retribua também, Senhor. Tá? Aí ele fala, a gentileza de cuidar de si está em pequenos atos, como comprar um doce que você come ou ir ao médico, checar a dor no joelho que vem incomodando, mas acima de tudo, a bondade consigo mesmo é respeitar que você realmente é e não ter vergonha disso. Então, é você respeitar aquilo que é a sua essência. Quando você atropela isso, você não está respeitando a você, tá? Não existe uma fórmula para a bondade. Então, você tem que fazer assim. Aí você, eu lembro do grupo religioso lá, né? Aí a gente tem que fazer assim. A bondade não existe, pessoal. É como a pessoa sentir na hora. É essa energia que vai mover, tá? Que vem da espiritualidade. Ele tá, não existe forma da bondade, como alguns gostariam de acreditar. O que a maior parte das pessoas acredita ser bom não é. Enxergar as coisas deste modo pode ter sido desviado pela opinião do outro, que assumir o status de saber, mas que não possui nada de verdadeiro em si. Então, é aqueles que diz que eu sei como é as coisas, eu sei como é a bondade. Então, você vai seguindo uma pessoa dessa, mas verdadeiramente ele não está conectado, ele não tem essa energia da bondade, ele não entra nessa energia, tá? Acontece isso muito com o religioso, tá? Ali fala, a humanidade se tornou escrava do conhecimento, que hoje aprisiona devido às pessoas não terem mais julgado com próprios olhos o que chega até ela. E com isso, teorias absurdas conseguiram agregar sucesso sobre número cada vez maior de adeptos, desviando do objetivo alimentar da vida, desviando da bondade. Então, essas pessoas ficam intelectual. Eu já falei, é mente e coração. Não pode, eu não quero sentir emoção. Não existe isso. Então, para que você veio para a encarnação? Não tem como o negócio de não sentir, não, pessoal. Tem que sentir. Porque mente, né? O raciocínio e o coração para abrir o chakra coronário. Aí ele fala, mas convenhamos que o arrastado não possui uma própria opinião. Simplesmente, então, aquelas pessoas que estão sendo arrastadas por essas pessoas não têm opinião, né? Própria, está sendo levado. Então, a pessoa não está desperta, né? Simplesmente constante com as coisas devidas, não possui núcleo criativo dentro de si. Então, não possui aquela decisão, aquela energia. Então, ela não segue aquela energia. Ela vai seguir, às vezes, um líder, um que passou um conhecimento, como ela diz que tem que ser feito, né? Aí ele fala, quem possui um esperto espiritual em seu íntimo, se recusa a aceitar as coisas como elas são atualmente. Mas quem encontra o desamparo pelo espírito nele, encarnado, vive no piloto automático.
da sua racionalidade grosseira, programada apenas para aceitar a novidade que surge a cada instante. Eis como o último requisito de individualidade se perde fazendo surgir pessoas sem vida própria. Então, essa pessoa não tem vida própria, sabe? Porque precisa dessa energia, pessoal. Entrar nessa energia do bem que vai mover você. Então, não é só o fazer, pessoal. Não é só atitude. Ah, eu vou agora ali e compro, porque a igreja está mandando, vou comprar comida, vou cozinhar e vou distribuir ao pobre lá debaixo da ponte. Não é isso, pessoal. É você fazendo isso conectado com, não como um piloto automático para mostrar para a sociedade. Foi até um agora que se tornou político, né? Que era um pastor que eu conheci, que ele era assim, fazia a sopa e ia distribuir à noite. Depois que ele se elegeu, aí depois que ele... Eu nunca mais vi fazer sopa, pessoal. Acabou a bondade. Então, ele estava usando aquele objetivo para quê? Para querer mostrar para as outras pessoas que ele na igreja era bom, e aí ele se candidatou e as pessoas votou nele. Agora, depois que as pessoas votaram nele, que ele já entrou lá no benefício, agora ele não ajuda, não faz mais sopa. Você entende, pessoal, o engano que está aí? Olha agora, teve aí político, né? Olha agora, já passou a eleição. Olha agora os políticos aí, se estão fazendo a bondade. Você entende, pessoal? Bondade não é isso. Tem que vir com ação. Você tem que sair desse piloto automático aí, que a Matrix colocou você, tá? Tem que vir com a energia do coração, porque essa energia da bondade espiritual é que faz você entrar nessa faixa de amparo da espiritualidade. Aí ele fala, somente aquele que estão desperto dentro de si é que consegue ouvir o apelo da vida com segurança e solidez. Este acaba acordando os demais dos seus sonos de espírito, permitindo alcançar o objetivo da vida. Então, essa bondade é para aquele que está desperto, pessoal. Tá? Por isso que o desperto, ele vai sentir esse toque, esse impulso de entrar nessa energia da bondade espiritual, que vai permitir que vai tirar muitos espíritos do sono, tá? Aí ele fala, e a verdadeira concepção de bondade vem dessa visão espiritual que existe dentro de cada um. Então, vem dessa visão que então, você tem que despertar, vem dessa visão você entrar nessa bondade. Essa é a verdadeira concepção da bondade. Não é porque está ensinando a você ter que fazer a coisa dali, igual o cidadão aí. O pastor começou bem, né? Começou fazendo ali, mas depois que ele se elegeu, aí, ó, não aparece mais. Oh, não vai continuar fazendo bem? Agora, principalmente agora que você tem um recurso, né? Quando não tinha um recurso, fazia campanha para arrecadar dinheiro, né? Do poder, fazia o sopão e a levava. E agora? Parou? Você tem um recurso agora, né? Ganhando aí um salário, né? Altíssimo. Agora você tem condição de fazer mais e não está fazendo? Entende, pessoal? Você entende o ponto onde eu quero chegar? Aí ele fala, existe dentro de cada um. Então, se existe dentro, você tem que desenvolver essa virtude do seu ser. Tá? E despertando o espírito encarnado em seu interior, que o ser humano poderá se tornar uma criatura do bem. Então, é através do despertar que você vai se tornar uma criatura do bem, pessoal. Tá? Para fazer o bem a outra pessoa. Então, quando a espiritualidade desperta a sua consciência,
está despertando você para esse bem, para você entrar nessa energia do bem. Não pode, pessoal. Pessoas que estão despertas ficar no egoísmo, não está na espiritualidade. Tem que desenvolver essa virtude do seu ser, tá? Não pode. Aí ele fala, na verdade, este é o único caminho para que a bondade entre na sua vida, conduzindo para a paz e felicidade. Do contrário, haverá de permanecer na margem das verdades eternas, que perpassa todo o universo, mantendo sempre jovem e revigorado. Então, se você não entra nessa bondade, a paz e a felicidade, você vai ficar à margem dessa verdade eterna, tá? Você vai ficar à margem, não tá dentro sentindo as coisas. Aí ele fala, a verdadeira bondade não é algo inventado pela mente humana, mas é um padrão espiritual existente em todo o universo. Então, essa energia está permeando todo o universo, pessoal. A gente tem que entrar nele, tá? Desenvolver. Somente quem abre o coração para a energia que perpassa constantemente pode ter o seu íntimo essa elevação de concepção das coisas. Este sim consegue julgar o acontecimento com acerto, sabendo separar o certo e errado. Já os demais que não possuem dentro de si, por enquanto, um vazio, haverá de conseguir o padrão completamente do ambiente externo, forjando artificialmente o que não contém nada de verdade dentro de si. Então, pessoal, é isso que vai acontecer. A pessoa vai até forjar que está fazendo bem, está vindo do coração, mas não está vindo, está fazendo aquilo porque ela está em um grupo religioso, ela precisa demonstrar que ela é boa, que ela é santa, que ela é coisa... Entende? Então, acontece isso, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso existe assim. É preciso vir do seu coração, tá? Aí, o que é que ele fala mais? A última encontrar sua morada íntima, daquele que desperta espiritualmente. Então, essa bondade espiritual vai encontrar uma morada no íntimo daquele que despertou espiritualmente. Este se capacita a exercer a bondade cada momento da sua vida. Então, essa pessoa é capacitada para fazer a bondade a outra pessoa, pessoal. Em cada momento da sua vida, administrando com signo da justiça, mas aquele que não sabe da vida interior anda como cego sobre a terra, forjando conceitos e percepções que são verdadeiras aberrações aos olhos de Deus. Então, é uma pessoa religiosa. Então, Deus não está querendo que você seja um religioso. Deus quer que você seja verdadeiro, esteja fazendo a bondade, seguindo a vontade do Espírito, do guia da espiritualidade. É isso que Deus quer. Porque senão você pode ser um religioso aí, tá? Hipocrisia. Foi por isso que ele chamou os fariseus de hipócrita. Lavava o prato, o copo ali na frente de tudo para dizer que era bronzio. Mas Cristo conhece o interior dele. Ele disse sepulcro calhado, né? Mostra por fora uma coisa, mas por dentro é outra. Tá? Foi isso que Cristo falou para aqueles religiosos daquela época. Imagine os religiosos dessa época. O que é que Cristo vai falar para esses religiosos? Aí ele fala, descobrir a verdadeira noção de bondade dentro de você, que sempre vem acompanhada de amor e da justiça, e não do desejo de apenas agradar o outro, corrompendo cada vez mais. E não vos preocupeis se vos acusar de ser de duro. A bondade é dura quando é necessária, e disso que resulta o bem.
e desde aperfeiçoamento espiritual ao que nos interessa. E o resto é resto, tá? Então, não se preocupem com o que os outros vão falar. Faça a sua parte. Sentiu o mover da energia, vocês que estão, vá e faça aquele bem. Porque o primeiro a ser beneficiado quando você faz é você, tá? Porque vai servir para o seu crescimento espiritual. Tá, pessoal? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa bondade espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver essa virtude no nosso ser? Será que a Bíblia fala? É isso, vamos ler, né? Efésios 4:32. Antes sedes um para com o outro, benigno, misericordioso, perdoando um ao outro, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, pessoal, a gente que é desperto, é convertido, dê o nome que for, você que é de Deus, você tem que fazer essa bondade, você tem que ser benigno, misericordioso, tem que ter misericordioso, perdoar o outro. Isso tem que ser uma coisa que tem que estar com a gente. Se a gente é espiritualista, tá falando de despertar, a gente é um cristão, tá falando de conversão e não pratica isso, estamos fora. Estamos fora, estamos perdidos, pessoal. Precisamos ainda nos encontrar, tá? Temos que ser verdadeiro com a gente, né? Aí ele fala, Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todo o dia da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Então, o salmista, ele tem que... a bondade e a misericórdia vai seguir o dia todo o dia da vida dele. Então, essa bondade tem que seguir a gente, pessoal, tá? A gente tem que desenvolver essa bondade no nosso dia a dia. Por isso que temos que desenvolver a virtude no nosso ser, tá? Aí ele fala, Eclesiastes 30:22. O coração bondoso é nobre, banqueteia-se continuamente, pois os seus banquetes são preparados com solitude. Então, pessoal, aquele que tem um coração bondoso, a espiritualidade, ele vai se banquetear, porque é preparado por essa solitude, já é preparado para ele, tá? Andar fazendo essa bondade. O coração bondoso, né? Aí o que a Bíblia fala mais? Efésios 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou em Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, o próprio Deus, pessoal, ele mostrou a bondade para a humanidade, né? Quando ele, como é que se diz? Quando ele fez a gente se assentar, ressuscitou com que fez se assentar nas regiões celestiais. Então, a gente está em um nível de consciência, de nível de energia de consciência acima, né? Não na realidade abaixo, tá, pessoal? Então, a bondade está nesse nível. Você tem que desenvolver para chegar a esse nível. Se você não desenvolve, você não chega nesse nível. Tá? Aí ele fala, Salmo 125, versículo 4. Senhor, trata com bondade o que faz o bem, o que tem coração íntegro. Então, o Senhor, ele vai, é o que o cidadão que teve EQM, né, se encontrou com o mentor,
É o que o mentor falou. Você ajuda, eu lhe ajudo porque você ajuda o outro. Porque ele entrou na energia, tá? Então, o Senhor trata com bondade o que faz o bem. O Senhor vai estar ajudando ele, o que tem um coração íntegro. Então, o Senhor está com ele, operando, está fazendo bem, então está ajudando ele para ele continuar fazendo bem, tá? É assim que funciona, pessoal. Não tem para onde correr. Vocês têm que entender como é que funciona o universo aqui. Você tem que entender como as coisas funcionam. Por isso que a Bíblia fala, o que o homem semear, isso também ele colherá. Se ele está semeando bem, ele vai colher o bem. Agora, o interessante é que as pessoas estão tudo no ego, querendo fazer no seus interesses aí e querem receber o bem, pessoal. Tá? Então, não é para você ir com interesse, vou fazer o bem para eu ganhar. Não, você tem que ir de coração, porque a mágica está aí. Está você fazendo o sentir no mover do espírito, sabe? Isso que está a mágica. Aí ele fala, Romanos 11, 22. Portanto, considera a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caírem, mas a bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então, não tem como. É assim que funciona. Se você sai da bondade, não está praticando as coisas, aquela bondade do coração, você vai ser cortado. Entende? Parecendo que é um Deus severo, mas não é, pessoal. Porque, por isso que o mentor falou para o cidadão, porque você me ajuda, eu estou lhe ajudando porque você ajuda a outra pessoa. Se você sair dessa energia de ajudar, eu não vou lhe ajudar. Você está em outra energia. Entende? Existe uma energia, uma faixa de amparo de energia da espiritualidade que a gente tem que estar, pessoal, vibrando. É isso que a Bíblia está falando aqui quando o apóstolo Paulo disse: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Considere isso. Severidade para com aqueles que caírem. Não faz a bondade, né? Mas a bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. Então, você vai fazendo o bem ao próximo, você permanece. De outra forma, você também será cortado. Vai ser cortado dessa energia da bondade espiritual. Não foi eu que inventei isso, tá, pessoal? É o sistema como funciona aqui, tá? Que os apóstolos também estão falando sobre isso. Aí ele fala, Efésios 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, se você está conectado ao Espírito, pessoal, você vai dar o fruto do Espírito, que é bondade. Justiça, vai fazer justiça e você vai estar na verdade. Tá? Aí ele fala, Provérbio 21, 21. O que segue a justiça e a bondade acharão vida e a justiça e honra. Então, se você segue essa justiça, fazendo justiça às pessoas, a bondade, achará vida e a justiça e honra. Então, você vai ser honrado, pessoal. Não tem como. Se você planta aqui, faz um bem daquele coração, com a energia, com a espiritualidade vai mover do seu lado. É assim que funciona. Não foi eu que inventei isso. A Bíblia fala sobre isso. Vários outros livros espirituais falam sobre isso. Então, não foi eu que inventei isso. Isso é uma lei que está aí regindo as coisas. Tá? O universo é uma lei que está regindo. E a gente precisa entrar nessa energia da bondade espiritual, para que a gente seja beneficiado também.
tá? Aí ele fala, mas o Gálatas 5, 22, 20, aí ó, ele fala o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, aí a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então você está vibrando numa vibração de amor, do fruto do Espírito. Então não vai existir lei para você. Deus não vai entrar contra você, pessoal, tá? Mas é preciso entrar nessa energia. Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 12. Revertir, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia e de benignidade, né? Bondade, né? Humildade, mansidão e longanimidade. Então, é isso como se você é um eleito de Deus, né? Foi separado, foi desperto, você é santo, amado por Deus, você tem que estar isso nas suas entranhas. Então, está no seu ser o quê? A misericórdia, a benignidade, né? Que é a bondade, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Tem que estar isso na sua entranha. Você tem que desenvolver essas virtudes. Não tem como, pessoal. Eu fico olhando aí esses que estão. Eu sou convertido, eu estou desperto, eu sou espiritualista. Mas eu estou vendo as atitudes, pessoal. Eu digo, não é possível. Será que essa pessoa é desperta? Eu fico fazendo a pergunta, né? Será que essa pessoa está desperta, pessoal? Porque está mostrando uma virtude totalmente diferente, sabe? Mostrando um orgulho, uma altivez, sabe? Mostrando. Eu fico. Será que essa pessoa é desperta mesmo? Eu fico analisando, pessoal, mas a gente tem que fazer isso, porque tem muito engano no meio religioso, tá? Aí é 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso. Então, pessoal, olha aqui, é outra característica que eu vejo aí muito orgulhosos, pessoal. Eu digo, então, o amor é paciente e bondoso. Então, a bondade está na vibração do amor. O amor não é ciumento e nem presunçoso. Então, não tem ciúme, não é presunçoso, nem é orgulhoso. Então, aquele que está vibrando no amor, eu vejo aí muitos aí com essa vibração de orgulho, de presunção, né? De dizer que sabe tudo. Eu fico questionando, será que essa pessoa está desperta? Você entende, pessoal? A gente tem que fazer isso porque é a nossa defesa para a gente descobrir verdadeiramente se uma pessoa está nessa energia da bondade espiritual, né? Ou só está fazendo coisa só por orgulho, por vaidade, né? Como a Bíblia também fala, uns prega por orgulho, por vaidade, outros prega por interesse. Então, existe vários tipos de pregador que está fazendo. E outro prega por boa vontade. O apóstolo Paulo fala, né? Aí ele fala, Lucas 6, versículo 35. Portanto, ame ao seu inimigo, faça o bem e empreste a ele sem esperar de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estará agindo de fato como um filho do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com o ingrato e perverso. Então, Deus está operando a bondade dele até com os ingratos e perversos, pessoal. Então, a gente tem que estar nessa vibração. É difícil, pessoal? É difícil, mas olha o que Cristo falou. Você tem que amar até o inimigo, pessoal. Nosso inimigo é que está atacando a gente. Né? Não é isso? Fazer o bem, emprestar e não esperar de volta. Não, tá tudo bem, é para você aí, ó.
Nossa, pessoal, é muito difícil. Se a gente não tiver ajuda da espiritualidade, a gente não consegue fazer isso que Cristo está mandando a gente fazer, tá? Por isso que temos que trabalhar esse lado, tá? Desenvolver essa virtude do Espírito. Aí ele fala, Romanos 11, 22. Observe como Deus é, ao mesmo tempo bondoso e severo com que lhe desobedece, mas bondoso com você, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixare de confiar, também será cortado. Então, é aquele versículo de se você não faz o bem, não está no bem, praticando o bem, que Deus quer que você está na desobediência, você está cortado dessa bondade de Deus, dessa energia espiritual que vem de Deus. Então, você não é de Deus, você não está na conexão com a espiritualidade. Está cortado. Então, o que você vai fazer vai ser coisa do seu ego, vai fazer por interesse, pela alguma coisa, como o pastor fez aí, né? Tá fazendo a sopa só para interesse. Quando conseguiu que a igreja apoiasse e desse voto a ele se elegeu, ó. Cadê que a pessoa? Agora que a pessoa tem um dinheiro, né? Tem um recurso. Agora que a pessoa tem um recurso, não faz mais. Nossa, pessoal, uma pessoa dessa não estava desperta verdadeiramente. Convertida, né? Como queiram dizer, convertida a Deus, desperta, essas pessoas não estavam, tá? Porque é por isso que é através do despertar que surge esse sentimento de bondade espiritual, tá? Porque os religiosos estão aí fazendo bondade, mas será que está desperto fazendo isso de coração mesmo ou por interesse? É uma, é uma pergunta. Responda aí, pessoal. Tá? Responda aí embaixo. Você acha que a maioria estão fazendo por interesse as religiões? Eu deixo essa pergunta aí. Ou ou por a vontade que ela está desperta mesmo? Entende, pessoal? A gente tem que pensar nisso, porque vai ser cortado, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 4,13. Respondendo com a bondade quando fala mal de nós. E, no entanto, até o momento que temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todo. Então, pessoal, uma pessoa que está fazendo o mal a gente, né? A gente tem que responder com a bondade. É difícil, né? É por isso que eu estou falando, pessoal. Os despertos, se ele não busca a intimidade com Deus para dar força a ele não consegue cumprir os mandamentos. Ele não consegue de amar o próximo, o inimigo. Então, a sua resposta, respondemos com a bondade quando fala mal de nós. Então, uma pessoa está falando mal de você, está lhe perseguindo e tal, você vai ter que responder com a bondade. Porque para quebrar aquela ação maligna, porque ali tem ação maligna por detrás. A gente não entende isso, né? A gente quer pegar o cara logo e esganar. Aí ele fala, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todo. Então, os apóstolos foram tratados assim, pessoal, tá? E não é diferente com a gente. Aí ele fala, Filemon 1,10. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésio. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Então, era um escravo, né, que foi mandado lá. Aí o apóstolo Paulo suplicando aos irmãos, não receba ele como escravo.
Ele é como um filho meu na fé. Receba ele, demonstre toda a bondade para ele. Né? O apóstolo Paulo falando para os irmãos para não receber ele como escravo, por mais que ele fosse um escravo, tá? Naquela época, entende? Recebesse como um irmão e que o apóstolo Paulo era o pai na fé dele, é onde foi o apóstolo Paulo que introduziu a espiritualidade, o evangelho para Onésio, né? Onésimo é o nome lá do, do cidadão, entende? Então, enquanto ele estava na prisão, ele estava fazendo isso. Estava evangelizando, estava instruindo aquele na espiritualidade, né? E ele era escravo, né? Entende, pessoal? Aí ele fala, Romanos 2, versículo 4. Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Então, essa benignidade, essa bondade de Deus vai levar a gente ao arrependimento, vai fazer a gente melhorar, pessoal. E a gente tem que entrar nessa energia da bondade espiritual, porque se a gente não entra nessa bondade, não vai levar a gente ao arrependimento, tá? A gente vai ficar preso ao egocentrismo que muitos estão sendo levados aqui por essa realidade. Essa é a verdade, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Espero que não magoe ninguém o que eu estou falando, mas isso é uma verdade que a espiritualidade quer passar para você, tá? Espero que você tome consciência, porque é para isso meu vídeo, para você tomar consciência e começar a entrar nessa energia da bondade, essa energia do bem, sabe? Porque quando você começar a movimentar essa energia, a espiritualidade vai movimentar a energia ao seu favor. Porque as pessoas querem o bem, a energia do bem de Deus, mas ela não movimenta a energia. Ela pratica até uma energia contrária, a energia do mal, mas está querendo o bem. Como é que pode, pessoal? Não existe isso. Aonde vocês aprenderam isso? Isso você aprendeu aí com a Matrix, né? O inimigo está usando aí, isso você aprendeu com a Matrix, não é com Deus. Então, você vê que os discípulos, Deus está usando os apóstolos, os discípulos, para escrever coisas que vai ajudar a gente a entrar nessa energia do bem espiritual. Então, faça o bem, tá? Principalmente sem olhar a quem, né? Porque tem muita gente fazendo o bem olhando a quem faz o bem. Né? Já entra no julgamento, como ele falou lá. Tá, pessoal? Eu sinto muito, eu espero que vocês que estão aqui no meu canal desperto entrem nessa energia da bondade espiritual, tá? Porque não é só fazer, pessoal. Não é só fazer. É você estar nessa energia, tá? Porque isso vai fazer com que você cresça, evolua espiritualmente também. Porque a espírita está mandando você fazer para que você movimente a energia, o qual vai fazer com que seu espírito evolua. Então, vai criar um sentimento ali de bondade que você vai sentir e isso faz crescer, evolua o seu espírito, tá, pessoal? Eu espero que esse tema de hoje ajude vocês que estão assim, pessoal. E pelo amor de Deus, pessoal, não endureça o coração. Não faça isso. Você não está fazendo isso comigo. Eu nem conheço você, tá?
mas você está endurecendo o coração, você está endurecendo para a sua espiritualidade, para Deus operar na sua vida, tá? Então, graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer a você, né, pessoal, por mais um dia, pela visualização que você deu aí no vídeo passado. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado por vocês terem gostado, assistido, visualizado. Então, vamos continuar a nossa jornada. Não é fácil, não é? Eu não estou chamando aqui, você vê que eu não faço propaganda de que você vem aqui ter alegria. Não, não é assim não, pessoal, tá? Aqui é a verdade, quem está consciente do que está fazendo, tá? Entende? Então, vamos continuar nesse caminho espiritual para a nossa evolução da nossa consciência, tá bom? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!